Saudações, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje é um dia muito contente para mim. Enfim, o canal chegou a 200 inscritos. E não foi tarefa fácil, eu acompanhei, né, esses meses todos. E chegou a um mês atrás, um mês e meio atrás, chegou a 197 inscritos. Aí chegou a 198. Eu comecei a me preparar para comemorar, né? Falar, né, que a gente alcançou a marca dos 200 irmãos inscritos no canal. Aí de repente alguém se desinscreveu, caiu para 197. Aí passou um tempo, foi para 199. Aí eu me preparei para fazer, né, um vídeo mais elaborado, né, para comemorar. E voltou pro 197 ou 198, não lembro. Aí há uma semana e meia atrás bateu a marca dos 200 e eu comecei a me preparar para avisar para vocês, né, da minha alegria, agradecer. E quando eu ia fazer isso, voltou para 199. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, né? Aí ontem eu abri a página do canal e tava 200 novamente, completou os 200 de novo. Eu resolvi então fazer o vídeo hoje, mesmo que caia para 199, de qualquer maneira batemos a marca dos 200 e para mim é um motivo de grande alegria e de agradecimento, de profunda gratidão. 200 pessoas é bastante gente, né? Se a gente parar para analisar, são muitas pessoas. Cada vídeo meu tem um mínimo de 30 visualizações, que pra mim é fantástico. Imagina uma sala com 30 pessoas. Então, mesmo que apenas uma pessoa visse um vídeo meu, eu já ficaria contente. Não é a marca que o YouTube gosta, né? Que o YouTube respeita. O YouTube ele gosta de milhões, né? O número com eles são milhões de visualizações. Mas pra mim, que tenho feito isso no esforço de deixar uma boa mensagem, registrar, né, pensamentos espirituais, para mim já está de grande tamanho e eu agradeço muito. Mas não custa sonhar, né? Chegamos a 200, eu tenho a esperança e a fé, eu acredito que chegaremos a 1000 inscritos. E quando chegarmos a 1000, eu aviso novamente que chegamos a 1000 e faço mais um vídeo em agradecimento, tá bom? Bom, nesse vídeo eu decidi falar sobre assombrações. Eu tive grandes experiências na minha vida e há duas semanas atrás, eu conversando com a minha mãe, eu tive uma revelação que me respondeu muita coisa. Na minha infância, aos 7, 8 anos, né, morava no Rude Ramos, Vila Vivaldi, e eu era muito atordoado por visões, principalmente na parte de cima da casa, no cômodo de cima. Eu observava e conseguia ver, quando eu chegava assim, quando eu subia, que eu olhava para um quarto, eu conseguia ver vultos passando na porta, meio que indo pro quarto, sabe, se escondendo pro quarto. Eu ia aterrorizado até o quarto e não via nada. Eu sempre pegava nesse relance de vultos, mas era aterrorizante assim, eu fui aterrorizado por isso. É complicado, né? Porque na idade de criança a gente não entende, a gente acha que aquilo vai fazer um mal, né? Até hoje eu acho que se eu tivesse a experiência daquele modo, eu ficaria assustado. E a revelação foi o seguinte, né? Eu passei, olha só, gente, eu vim saber agora, com 35 anos, né? Conversando, sem querer, minha mãe falou que quando comprar aquela casa, o dono anterior usava a casa como um centro espírita. E esse centro era ativo até ele se mudar, né? O rapaz se mudar e vender para minha família. E ele garantiu que que eles tinham eliminado e fechado os portais, né? Fechado toda a manifestação espiritual da casa, mas foi um engano. Na verdade,
a casa continuou com os seus habitantes invisíveis. E eu tenho a sensação de que os habitantes estão lá até hoje, né? Minha mãe nunca, perguntando pra ela, ela disse que nunca viu, nunca percebeu nada. Eu acho isso incrível também, porque eu vi demais. Foi o lugar que vamos dizer, me preparou para a espiritualidade. Eu acreditei que existia espiritualidade ao morar naquela casa, porque eu tive que conviver com fantasmas, literalmente, vultos caminhando, passando pelos cômodos. E eu não tinha uma explicação, como era um vulto, né, era uma sombra, eu sempre achei que aquilo era uma coisa do mal. E eu me tremia todinho. Quando eu tinha que subir lá em cima pra alguma coisa, eu ia tremendo mesmo. Ia me arrastando pelas paredes com medo, sabe, encostado. Era terrível. Eu não sei como se tem crianças hoje que passam por isso. Terrores. É complicado, viu? Os pais precisam... Perguntem para os filhos se eles veem alguma coisa. Mas também não vai botar medo neles, né? Se não vê, ótimo. Se você perceber que a sua criança não tem medo de nada, ótimo, né? Você não precisa alimentar o medo, porque acaba se tornando bloqueios e traumas. Eu demorei tempo, viu, pra aceitar e compreender, né? Até pra você ver. A energia pra mim era tão densa, tão assim, por ser sombras, que até hoje eu tenho a sensação de que se eu for naquela casa eu vou sentir medo. Uma outra ocasião, nessa mesma casa, eu estava deitado, meu pai foi tomar banho e eu escutei uma garra batendo no chão de um lado pro outro, arrastando, passava por baixo da cama assim, arrastando as unhas, ia para um canto e cruzava o quarto e ia pro outro, e ficou nesse movimento várias vezes. Quando meu pai estava vindo, o barulho parou. Essa foi uma daquelas que, sabe, quando você grudar na cama assim e só mexer a cabeça porque o barulho vinha pra cá, vinha pra lá, vinha pra cá, eu fiquei congelado. Foi uma experiência terrível. Mas essa foi isolada, eu nunca tinha visto barulho de garra, nunca tinha acontecido comigo, foi só uma vez. E foi muito forte, foi muito real. A coisa tava lá, né? Mas os vultos foram constantes enquanto eu estava naquela casa. E depois que eu mudei, né, quando eu saí daqui de São Paulo, eu passei um tempo em Pernambuco. Aí parou, né? Eu sempre gostei de coisas assim sobrenaturais, mas não quer dizer que por gostar eu não temia, né? E com o tempo, né, estudando, a gente vai entendendo melhor esses fenômenos. O último fenômeno bem interessante aconteceu com um amigo meu, o Daniel. Eu conversei com ele antes, pedi autorização, né, para citar a nossa experiência e a experiência dele, né? Ele aceitou numa boa, inclusive ele deixou um relato para mim em texto. Eu vou transcrever esse relato na descrição desse vídeo. O que aconteceu foi o seguinte: há uns anos atrás, a gente, né, fazia todos parte de um grupo do WhatsApp que havia ali aprendizado, ensinamentos de magia. Eu costumava contribuir, né, bastante. E numa dessas contribuições eu levei o assunto a magia dos espelhos. E como fazer, como abrir portal, como acessar o mundo espiritual, como trazer o mundo espiritual para o nosso plano. Essas coisas que dá para fazer com o espelho, né? Abrir portais. E eu ensinei isso, ele ficou bastante empolgado para testar. Eu passei as coordenadas exatas, mas como a pessoa nunca fez, acaba passando. Se a pessoa estiver um pouco desatenta, acaba passando alguma regra importante batido, né? Até por falta de experiência mesmo com o assunto. No caso, ele esqueceu a parte mais importante de todas, eu vou chegar lá. Pois bem, ele fez o ritual, ele me falou que fez. E ele falou que não tinha tido... Ele não percebeu nada, ele não teve nada espiritual. Bom, ele falou, eu fiz o espelho, eu abri o portal. Ele falou da experiência que ele teve em ver até o guardião do espelho.
em ter uma conversa ali mental com esse guardião. Isso tudo ele passou, ele teve a experiência, só que ele não viu nada através do espelho. Ele não pôde ver mundos e nada disso. Na cabeça dele, poderia ter dado certo, mas ele não viu. Tudo bem, eu achei curioso até, mas é normal, né? Geralmente se você vai, por exemplo, abrir um espelho, abrir um portal para fazer uma limpeza, basicamente você não tem que ver alguma coisa no espelho. O espelho vai abrir um portal, você vai fazer a limpeza e pronto, né? Pois bem, a regra do espelho é abrir e fechar o portal, né? Você tem que fazer a limpeza, a consagração, você tem que consagrar o espelho, né? Tudo bonitinho. Você tem que criar uma chave para abrir esse portal e fechar. Até aí, legal, né? Passou um tempo, o Daniel veio falar comigo e falou que ele estava tendo assombração na casa dele, né? Ele estava vendo coisas e não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele falou que um dia ele até abriu, foi aí que a gente até deu risada, né? Depois caiu a ficha. Um dia ele abriu a porta do quarto dele e ele sentiu que o quarto nem era dessa dimensão, uma energia tão diferente que estava. Ele viu espíritos andando na casa dele, ele viu até um espírito do cachorro dele na casa. Olha que coisa interessante. Eu sou intrigado com essas coisas. E o Daniel é uma pessoa de muita credibilidade, sabe? É uma pessoa muito boa, uma energia maravilhosa. E ele é muito dedicado àquilo que ele estuda, àquilo que ele se interessa. Então aquilo me chamou ainda mais atenção, né? Para investigar isso, o que estava acontecendo, né? Até quando ele falou para mim que quando ele abriu a porta do quarto, ele estava sentindo que o quarto nem era daquela dimensão, de uma energia tão diferente que estava. Aí caiu a ficha para mim. Falei, Daniel, quando você fez a magia do espelho, você fechou o portal? Ele falou que não. Bom, ou ele não leu, que era pra fechar, ou ele esqueceu. Eu sei que ele abriu o portal, ele fez tudo direitinho, ele consagrou, ele seguiu a regra inteira. Só que na hora que ele encerrou o ritual, ele largou lá o espelho aberto. E claro, o espelho se torna uma porta para um mundo espiritual. E esse mundo espiritual teve acesso ao quarto dele. E rapidamente, né, esses seres eles se espalharam pela casa. Mas a gente deu risada por isso, né? Aquela coisa intrigante. Uma que ele tinha falado que o espelho não tinha dado certo. Assim, ele não tinha visto, né? E depois ele tá tendo assombração na casa dele. Eu falei, mas como assim assombração? Do nada? Né? Não pode, né? Alguma coisa chave aconteceu, né? Para uma casa que estava normal, para uma casa que se tornou assombrada. Tem que ter acontecido alguma coisa para acionar isso, para abrir essa porta. E quando ele falou que no quarto dele parecia que era uma outra dimensão, aí pois bem, meus amigos, eu falei para ele fechar o portal, que aquilo ia acabar, e foi o que aconteceu. Ele fechou o portal do espelho e logo em seguida essas manifestações encerraram, mas ele chegou a ver até animal, né? Animal falecido, um animal que ele já teve, um cachorro, ele viu na casa dele. Eu vou colocar o relato dele na descrição, né? Ele contando pra mim por mensagem, né? A gente conversou hoje, ele falou que ia escrever em relato também, se eu quisesse utilizar, eu vou colocar na descrição pra vocês. Quem tava lá no grupo de umas 200 pessoas na época, viram a história, acompanharam. Eu conversei com ele na madrugada, até a maioria estava dormindo, mas aí eu deixei aviso pessoal que estudou a magia do espelho. Olha esse relato do Daniel, escuta tudo, vê tudo, para não acontecer de novo, né? Porque ele fez muito correto. O guardião do espelho aceitou muito bem o Daniel, até porque o Daniel, como eu falei, ele tem uma energia maravilhosa. A espiritualidade realmente que ele acionar vai estar de acordo, vai acordar com ele, vai querer estar do lado dele pelo fato dele ser uma boa pessoa. E ele contou coisas que assim eu não contei pra ele a respeito do guardião, como foi a experiência dele com o guardião, foi incrível mesmo.
E não foi uma coisa que eu contei o que acontece e ele veio com uma réplica. Na verdade, ele me contou, né, até sobre a conversa mental que ele teve com o guardião, sem eu nem ter falado nada. Ele realmente teve uma experiência incrível com o espelho. A questão foi ter esquecido realmente de fechar no final. E ele é o mesmo da gente deixar, né, uma porta aberta e energias e pessoas entrando à vontade, né? É o que ele fez, ele deixou uma janela, né, de acesso do quarto dele para um outro plano, um outro mundo. O que acontece é que dependendo do tipo de consagração que a gente faz no espelho, a gente lida com coisas densas, né? A gente pode fazer espelho negro, por exemplo, né? Foi uma coisa que a gente conversou na época. E são densos. Ele fez o espelho guardião, né? O espelho mestre, o espelho chave. Então é um espelho seguro, né? Para se abrir e se fechar. E como ele teve contato com o guardião, foi muito mais fácil de encerrar aquilo, né? Se fosse uma pessoa curiosa, maldosa, uma pessoa que realmente a espiritualidade não ia brindar com tanta harmonia, provavelmente ia ser mais difícil encerrar esse portal depois de algum tempo, né? Provavelmente, em alguns casos, é necessário até quebrar o espelho, né? Para encerrar, pelo fato da pessoa largar, né? Mas é isso, pessoal, a respeito do que o meu colega passou, foi isso. Foi uma coisa realmente bastante curiosa, né? Dentro do campo da espiritualidade. Geralmente a gente usa o espelho, como eu disse, para acessar outros mundos, até para a gente enviar energias que não são favoráveis estar aqui, né? Então a gente pega e manda para o espelho. Ou a gente multiplica energias que são benéficas e que são necessárias. A gente pega, faz o espelho multiplicar. E tantas outras. É um assunto muito extenso, o assunto é muito rico, né? Mas basicamente ele abriu o portal, né, com a presença do guardião, e como ele esqueceu de fechar, a casa dele virou uma festa. Mas de certo modo, veja você que os seres que estavam presentes ali não eram tão ruins. Se fosse um portal numa energia pior aí, numa energia mais densa, seria bem mais complicado. É por isso que a gente tem que tomar cuidado ao fazer, né? Sobre a casa que eu morei, pessoal, fiquem atentos a respeito, principalmente as pessoas que têm, né, trabalhos espirituais, alugam casas para abrir centros espíritas. Tomem cuidado ao abandonarem essas casas, né, ao entregarem por ser aluguel ou ao venderem, que vocês largam moradores invisíveis nessas casas. Vocês fizeram trabalhos espirituais constantes. Chamaram espíritos e os espíritos, né, teoricamente vieram. E de repente você faz uma limpeza ali, eu não sei como os espíritas fazem para encerrar, né, a atividade numa casa, quando eles vão se mudar. Eu não sei como funciona isso. Mas o dirigente afirmou que estava tudo bem, a casa estava limpa, mas eu posso garantir que não estava, né? Então, pensem e reflitam bem a respeito de quando vocês saem de uma casa. Porque se você deixa moradores invisíveis, você pode causar problemas para a família que vai habitar aquele lugar. Não é só a minha casa, eu conheço muitas histórias de lugares que foram abrigo para centros espíritas, centros umbandistas e de outros. Depois essas pessoas vão embora e essas casas ficam com problemas, né? Então é uma coisa de se analisar, né? De vocês verem se realmente o jeito que vocês fazem para encerrar a coisa funciona bem, né? Ou se é necessário reforçar de algum modo, ou fazer visitas na casa periodicamente, ver se está tudo bem, né? Não é brincadeira largar uma porta espiritual aberta numa casa, porque dependendo da porta que ficou aberta pode ser um grande problema para os moradores, né? Principalmente se tem moradores fragilizados, idosos, crianças. Essas pessoas sofrem, né, com
com a presença, né, de espiritual. E se for portal denso que ficou aberto, imagina o tamanho do problema. Então, cuidado, meu pessoal, meus irmãos que abrem casas para atender, né, que recebem, que convidam seres para virem, né? Cuidado quando vão embora. Essa casa onde eu moro é uma casa de família, né, da minha família. Se um dia minha família decidir vender, eu vou ter que sair, mas essa casa ela não está propícia para uma pessoa não espiritual morar. Como eu trabalho espiritualmente, né, eu sempre estou acessando o plano espiritual, essa casa está com portais ativos, né, tem atividade espiritual intensa, assim, para quem não é acostumado, é problema. Então, se de repente essa casa é vendida, se eu largo do jeito que ela está, os próximos moradores terão problemas, né? Se o dia que acontecer de eu mudar daqui, eu vou fazer uma limpeza muito profunda e eu vou fechar todos os portais que existem nessa casa para impedir, né, que um próximo morador venha a sofrer, ou a criança, né, se tiver criança, idoso, venha a sofrer nessa casa, né, por desconhecer e acabar tendo, né, algumas visões. As pessoas que vêm na minha casa, que passam algum tempo, elas têm experiências com gnomos. Os gnomos, eles se fazem presente por aqui. Você vê geralmente algo correndo muito rápido perto do chão, indo de um cômodo a outro, assim, bem pequeno e muito rápido. Você tem essas percepções de seres pequenos correndo pela casa. Não é uma coisa também que você vai ver a cada 5 minutos, não é assim que funciona. Mas se alguém passar um tempo na minha casa, acaba tendo essas experiências, né? Elas acabam vendo. Assim como eu vejo, né? Eu vejo muito. Mas eu vejo também, como eu disse, não é sempre, né? Vamos dizer que uma vez por semana eu tenho uma experiência de ver. E se uma pessoa tiver passar algum tempo aqui comigo, ela também terá essa experiência. Se ela tiver percepções, né? Eu não sei se precisa de percepções aguçadas para ver. Eu não sei se uma pessoa que nunca viu vai ver. Não sei bem, mas eu já vi pessoas que vêm aqui e já falam, acabei de ver uma coisa correndo ali. É meio que normal de acontecer aqui, né? Não sei se foi no vídeo anterior, eu falei pra vocês de uma moça que cantou, lembra? Não sei se todos que estão assistindo viram, mas eu falei de uma moça que eu escutei na cozinha cantando. Tava até atrás de uma outra pessoa, né? Aqui na minha casa eu escutei o espírito, né? Eu esqueci de contar o final dessa história. Na verdade, eu não me aterrorizo com esse tipo de coisa, né? Foi no tempo da minha infância que isso me causava terror, assim. Na verdade, hoje eu sou mais curioso. Se acontecer uma manifestação na minha casa, eu vou ficar observando. Eu não vou chamar, eu não vou puxar assunto, mas eu vou ficar quietinho observando. E o que aconteceu foi que esse ser, né, depois de cantar um pouquinho, ele foi embora. Não houve a necessidade de limpeza ou de ficar fazendo nada. Apenas deixei que esse ser entrasse e saísse, né, que pode acontecer, tá bom? Então foi o que houve nessa experiência, né? Esse ser ele entrou e saiu. Às vezes eu percebo presenças espirituais, mas eles vêm e vão, não ficam, né? Os que ficam eu sei. Por energia e por vibração, né? Eu não posso falar o que é, o que não é. Eu sei que não é ruim, é muito bom, né? São presenças calorosas de energias, né? Amparadoras. São energias que realmente me fazem muito bem. Então é isso que eu sinto, né? Mas já passei, já tive em lugares realmente com... Acho que todos nós, né? Já tivemos em ambientes, em lugares que nos sentimos, né? Meio que sugados. Não é o caso aqui. Aqui a energia é de amparo, né? Se você prestar bem atenção, se você estiver bem receptivo, você percebe acolhimento. Uma outra experiência que eu tive foi na adolescência, mais ou menos, não na adolescência, uns 20 anos, mais ou menos, no bairro Nova Petrópolis, aqui de São Bernardo. Eu passava por essa rua constantemente no período noturno, uma rua comprida. E às vezes eu passava por ela, na ida e na volta. Em um ano que eu tive que fazer esse percurso, que eu fiz esse percurso,
2 vezes eu fui perseguido, eu fui seguido por uma mulher de salto alto. Eu andava esse salto me seguindo, né? Inclusive um dia uma pessoa estava comigo e também ouviu. Foi muito curioso, assim, porque até nessa rua, quem mora na Nova Petrópolis já vai saber que rua que é. Tem uma santa, uma Nossa Senhora branca, né? Aí você entra na rua e vai, ela é comprida, ela vai no sobe e desce, vai embora. E é engraçado, assim, né? Porque o salto alto não condiz com a santa, né? Que está no começo da rua. Lembra um outro tipo de espiritualidade, né? Mas ali também eu tive essa de andar e escutando o salto atrás de mim. Também não me aterrorizei, não. Na verdade, essas coisas vão reafirmando a espiritualidade para mim. Sempre que acontece, eu observo e registro dentro de mim, olha, mais uma manifestação. Isso é uma confirmação espiritual. Eu vou usando todas as experiências como confirmações espirituais, né? Para que não tenha sombra de dúvidas. Porque em alguns momentos eu me questiono muito a respeito de haver ou não haver espiritualidade. E quando eu paro para analisar tudo que aconteceu até aqui, essa minha questão ela cai, porque eu não tenho como argumentar ao contrário, né? Eu tive muitas experiências, eu vi muita coisa. Então, para mim é meio impossível não ser real. Existem algumas causas possíveis para um ambiente se tornar assombrado com atividade espiritual, né? Uma delas é essa, né? São ambientes que tiveram casas espirituais, principalmente que lidavam, né? Que ficavam invocando seres espirituais, né? E depois essas casas são desativadas, né? Os dirigentes encerram a atividade, a casa volta a ser uma casa de moradia normal e essa casa passa a ter moradores muitas vezes indesejados, né? Então uma das causas provável são pessoas, né? Às vezes nem era um templo espiritual nem nada, mas o morador ele fazia atividades espirituais, mexia com algumas coisas e de repente esse morador vai embora, vende a casa e larga, né, as energias para trás. Esse ambiente se torna um ambiente com atividades espirituais. Outra causa provável, né, que deixa um ambiente sobrenatural são tragédias, né, pessoas que morreram de forma trágica ou repentina. E existem pessoas como nós, existem pessoas que não se conformam em ter partido, né? Eles são muito apegados à vida aqui e acabam se fazendo presente durante muito tempo, né? Então a casa onde a pessoa morava se torna, né, ou passa a ter atividade espiritual porque o próprio falecido, né, morador não conseguiu, né, seguir em frente e ele se manteve na casa ou no ambiente, né? Outra causa possível são, como eu falei, né, os espelhos. Espelhos, eles são, dentro da magia, né, dentro dos rituais, são grandes portais espirituais. É possível até fazer previsões e ver coisas pelo espelho, né? E espelhos se tornam grandes janelas para outros mundos. Então temos que tomar cuidado. Quando a gente chega num ambiente, esse ambiente tá com atividade espiritual, a primeira coisa que temos de fazer é selar os espelhos desse ambiente. Porque é muito provável que você selando espiritualmente esses espelhos, você resolva as atividades que estão ocorrendo ali. Então, geralmente, quando eu observo casas, né, quando eu vejo relatos de lugar que é mal assombrado, eu sempre, quando tem alguém filmando alguma coisa, eu dou uma observada se eu vejo espelhos no ambiente. E não precisa apenas ser espelho, pode ser vidros, né, eles são reflexivos, né. A magia dos espelhos, na verdade, é a magia dos reflexos, né? Então, onde tiver reflexo, pode se abrir um portal, tá bom? Então, o primeiro passo
quando vamos diagnosticar um ambiente que está carregado, ou que está com energia densa, ou com energias espirituais complicadas, é observar os espelhos. Se eu tenho a oportunidade de ir pessoalmente, eu vou em todos os espelhos para sentir, né? Ali sentir se tem algum portal aberto e algum dos reflexos. Eu vou nos espelhos, nos vidros, onde tiver passagens, janelas, né? Possíveis janelas do nosso mundo para outro mundo. Eu vou analisar. Se houver, se eu perceber que tem, aí eu faço um outro espelho, né? Um espelho já consagrado para selar todos aqueles reflexos que tem naquela casa. E a gente dá um prazo, né? Ver se a atividade encerrou, né? Geralmente encerra, tá? Geralmente os problemas das casas, né? Que criam esse laço com outro mundo, tá nos espelhos, tá? Então, ao observar uma casa com problemas espirituais, observe primeiro os reflexos, tá bom? Porque elas são realmente janelas. Nunca vai vir espíritos andando na rua até a sua casa. Para uma casa se tornar um portal, um lugar de atividade espiritual, esse portal ele é aberto dentro da casa. Então nada que vem para sua casa, que fica, é muito raro, pode acontecer, mas é muito raro dos seres virem da rua e simplesmente entrar e ficar. Geralmente é aberto uma porta do nosso mundo para um outro mundo, e essa porta não é fechada, ela fica aberta, então fica aquela atividade, né? Um lugar com bastante atividade espiritual. E é essas portas, esses portais que a gente tem que encontrar quando a gente vai observar casas, né, que tenham problemas de assombração e coisas do tipo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dos relatos, né? Se você tiver algum relato espiritual, deixa aqui na descrição do vídeo para pessoal que chegar ver, né? De repente alguém vai se familiarizar, né? Tá passando pela mesma coisa, é legal saber que não está só, tá bom? Então, se você tiver alguma experiência, compartilha com a gente, tá bom? Se você não é inscrito, eu agradeço se você puder se inscrever, fazer parte aqui do canal, tá com a gente. E eu tô fazendo vídeo toda semana, né? Não tô com o dia certo ainda, porque todo começo é complicado manter uma regra ali muito certinha, então eu peço perdão a vocês, né, por às vezes postar vídeo na terça, na quinta, na sexta, na segunda. O que eu garanto é que toda semana tem um vídeo novo, tá bom? E isso eu vou manter fiel. A semana que não acontecer é porque realmente alguma coisa impediu, tá? Mas enquanto der, estarei fazendo os vídeos toda semana, tá bom, gente? Pessoal, fiquem na luz, viu? E logo eu tô de volta.